Olá, belíssimas e belíssimos. Sejam todos muito bem-vindos a este especial do Dia das Mães, marcando o início do meu tão sonhado workshop, Heróis Sem Capa. Meu propósito aqui é construir uma rede de apoio para mães e pais que enfrentam a jornada sozinhos em suas diferentes configurações familiares. Hoje, vamos explorar a vida de uma mãe extraordinária, Karina Cufa. Ela e seus dois filhos, Roberto, de 21 anos, e Otávio, de 8 anos. A maternidade é uma jornada incrível por si só, mas para as mães solos como Karina, os desafios são amplificados e as vitórias são ainda mais significativas. Oi, Karina. E aí, como você está? Maravilhosamente bem e queria aproveitar para parabenizar pelo projeto e também pelos Dias das Mães. Ai, obrigada. Gente, eu conheço a Karina há muitos anos. Ela é uma pessoa que eu admiro demais. Mãe de dois filhos excepcionais. É uma advogada renomada, especializada em direito eleitoral e administrativo. E além de sua notável atuação como advogada do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela também se destaca como presidente de comissões, participante ativas em organizações jurídicas e autora de diversos livros sobre temas eleitorais, incluindo a aclamada obra Cybercrimes e seus reflexos no direito brasileiro. Karina, seria possível você compartilhar conosco um pouco dessa sua jornada pessoal e familiar até o nascimento do seu primeiro filho, o Roberto? É uma história longa, mas vamos lá, é possível sim. Bom, eu tenho meus pais, né? Meu pai, ele é filho de imigrantes, minha avó é polonesa, meu avô é tcheco e minha mãe já é mais brasileira, assim, né? Mistura com índio, português, italiano, aquela misturada toda que a gente não sabe exatamente, né, da onde que vem. E, e assim, meu pai, ele sempre foi aquele paizão de me dar todo o suporte, de me apoiar, de me ajudar. Só que aconteceu uma coisa assim que me marcou muito na adolescência, né? Quando eu tava indo pra faculdade, e assim, eu era a princesinha do papai, tinha de tudo, tudo que eu queria. Meu pai teve uma conversa séria comigo que eu tava gastando demais. E aí ele falou assim: "Olha, eu quebrei". Aí eu assim: "Quebrou? Né? O que que isso significa?" É. Né, sabe quando você tá bem perdida? E aí ele explicou que ia acontecer, como que iam né, que eu tinha que reduzir meus gastos e que ele não ia poder pagar minha faculdade. Eu tinha, na época, 16 anos para 17. Aquilo, assim, foi tão traumatizante para mim que eu realmente fiquei em choque, né? Eu falei: "E agora? O que que eu vou fazer da vida, É, né?" porque o estágio não sustentava também naquela Não, época, não né? tinha nem estágio nessa época, né? Porque eu não tinha entrado na Não tinha, tava faculdade. no começo. Tava bem no comecinho, eu ia ainda prestar vestibular. Na época eu até queria fazer engenharia química. No- E o E você é curso boa que em eu exatas queria, também? sim, eu era boa em tudo, menos educação física. Até A hoje, famosa nerd. até hoje tenho uma dificuldade para ir para academia, assim, absurda, absurda. Mas, assim, não mudou muito, né? E eu era muito boa, em química, e eu tinha um sonho, assim, que eu contei para uma professora, por conta de um filme que eu assisti, que era um filme sobre uma epidemia que matava todo mundo. E eu cheguei para a professora de química, a professora de ciências, enfim, falei com várias professoras falando que agora eu sei o que eu quero fazer. Eu quero ser cientista. Eu quero descobrir a cura de doenças. Eu quero salvar a humanidade. Eu sempre fui muito assim de me Uhum. doar, né? E de E desafios, né? e aí a minha, não, eu queria assim, não queria ser qualquer cientista, eu queria ser a cientista que salvou o planeta, né? Uhum. E aí foi engraçado porque eu conversei com a minha professora, ela falou assim: "Olha, faz engenharia química ou farmácia e bioquímica, que aí você pode se direcionar para essa área de fármacos, né, para produzir Uhum. medicamentos que possam aí, né, interromper uma pandemia, né, alguma coisa trágica." Tanto que a pandemia eu vivenciei muito a minha infância, porque eu É, falei: imagina. "Gente, eu tô aqui, né, do lado da presidência, queria Uhum. muito ajudar, mas assim, eu sou advogada, não tinha, né, a capacidade técnica para Técnica. ajudar
do ponto de vista assim científico, de vou trazer uma solução. Então aquilo me dava uma angústia, eu falei assim, gente, eu tô no lugar certo, mas será que eu tenho condições de ajudar mesmo, né? Por conta dessas limitações, por não ter me formado em engenharia química. E foi essa professora que deu orientação, eu fiquei animadíssima e fui contar pro meu pai. Eu falei, pai, já decidi, eu vou fazer engenharia química, a faculdade é tal, era particular, era melhor na época, não sei se hoje é. Em São Paulo, Em São Paulo, capital. capital, a faculdade Oswaldo Cruz. Na época, assim, foi o que a professora indicou, nem sei se era melhor, o que que era, mas foi o que minha professora indicou. E era integral. Aí eu contei isso pro meu pai, aí ele me revelou, ele falou, olha, eu quebrei, não vai dar para pagar a sua faculdade, você vai ter que diminuir seus custos, né? Não dá mais para dar tudo que eu te dava. E agora a realidade é outra. Dessa vez foi muito sério, porque meu pai já tinha, assim, tido algumas altos e baixos, mas controláveis, né? E Dessa seu vez pai, ele quebrou mesmo. Ele é o que de profissional? É advogado também? Não, meu pai eu acho que ele fez até a 8ª série, minha mãe mais ou menos a mesma coisa. Eles não tiveram, não fizeram faculdade, eles eram comerciantes. Meus pais também são assim. E super batalharam bastante, mas chegou uma hora que assim, na verdade eu nem sei até hoje o que aconteceu. Na época eu era muito criança, não perguntei, só fiquei abalada. E aí eu terminei a escola e meio revoltada, assim, com a situação, né? Não com meu pai, obviamente, que ele sempre foi muito bom pra mim, mas com a situação. E aí eu fui trabalhar em loja, fui vender roupa Tipo em loja. shopping? Vendedora de loja. Nossa, e a carga horária de vendedora de shopping Nossa, é muito grande. eu não daria mais conta. E aí fui trabalhar, fiquei algum tempo lá. E aí um tio meu namorava com uma mulher que trabalhava no banco. E aí ele me ligou. Ele falou assim, Karina, eu tô vendo que você tá passando uma situação ruim de trabalhar em loja. Eu sempre gostei muito de você é uma sobrinha querida. E eu tenho condição de te ajudar. Eu posso marcar uma entrevista pra você. Claro que vai depender muito de você. Mas a entrevista eu consigo. Na época era Banco Real. Né, que hoje depois mudou pra ABN e depois pra Santander. Aí eu falei, ok. Aí eu fui lá, fiz entrevista, passei, demorou um século pra me chamarem, né? Que isso é demorado mesmo. E comecei a trabalhar no banco. E antes, um pouco antes de eu ser efetivamente chamada pra falar, vem aqui assinar carteira, eles exigiam que eu estivesse matriculada na faculdade. Aí meu pai falou, não, vamos fazer a matrícula correndo. Meu pai tava duro, assim, sem condição nenhuma de pagar, mas ele falou, a matrícula eu pago. Aí ele arrumou o dinheiro, pagou a matrícula. E aí eu comecei a fazer faculdade de Direito. E você aí depois mesmo eu conto se um pouquinho porque Direito, eu que banquei minha faculdade toda. Né? Essa não foi a parte ruim não, Brenda. Essa foi a parte, se eu tivesse só feito isso, tava bom. Eu fui complicando minha vida depois. Eu falo me complicando porque às vezes a gente arruma algumas situações que a gente poderia ter evitado se tivesse um pouquinho de consciência de como as coisas são e deveriam ser e ouvisse um pouco os pais. Né? Porque tudo que eu fiz de errado, digamos assim, né? Que eu tinha opções melhores, foi tudo falado pelos meus pais. Olha, não faça isso, essa pessoa não é boa, não é pra você. E aí eu de teimosa, né, acabei ali me enfiando em problemas. Então, quando você conheceu o pai do Roberto, seu pai já estava te avisando que ele não seria uma pessoa interessante pra você? Sim, meus pais nunca... Dos meus 2 casamentos, meus pais nunca aprovaram. Nunca aprovaram, assim, desde o namoro. Mas nessa época, assim, você ou ele já tinha, vocês sabiam o que é uma violência doméstica, Eu depressão, não tinha noção. essas coisas? Eu entendi sobre violência doméstica, sei lá, quando meu primeiro filho tinha uns 15 anos. E eu, depois de assistir uma palestra, que foi da Gabriela Mansur, inclusive, eu assistindo ela falando que era violência doméstica, e era de acordo com a lei anterior, que era mais amena, né? Agora tudo é violência doméstica, né? Tudo. Mas na época eu assistindo a palestra, eu falei, nossa, eu sofri isso. Tipo, 12 anos depois, 15 anos depois, né? E foi bem interessante assistir essa palestra, porque era um tema que não era falado há 20 anos, né? Assim, nós mulheres ficávamos numa posição de preservar o casamento, de aceitar algumas coisas em prol da família.
Mas quando você falou pro seu pai, pros seus pais, que você iria se casar, eles, não, ok, você vai morar com ele, tchau, como é que foi? Então, o que foi um pouco complicado? Antes de engravidar, eu já estava querendo terminar o namoro, porque era um namoro, um relacionamento tóxico. Uhum. Era uma pessoa que não me fazia bem. E aí eu queria terminar, só estava arrumando coragem. E aí descobri que eu estava grávida. Nossa. Na hora eu falei assim, meu Deus, e agora, Em né? algum momento você pensou na possibilidade de interromper sua gravidez, já que você estava querendo terminar o seu relacionamento? Nunca, nunca. Isso por uma questão assim de princípios mesmo. É uma coisa que nunca passou na minha cabeça, né? Até por conta da minha educação. Eu queria, na verdade, ter 5 filhos, né? Mas eu queria ter tido, assim, não sei, é porque meus pais, assim, é que meu Você pai queria a casa faleceu na cheia. pandemia, por isso que minha mãe não tá sozinha. Mas sabe aquela família que foi criada pra. Minha mãe falava, não, você tem que casar com um homem bom, né? E que você fique o resto da vida com ele e tenha quantos filhos você quiser. Então, assim, Uhum. minha mãe, ela era muito mais preocupada com essa questão familiar, né? De estrutura familiar. E meu pai já não, ele falava para eu estudar. Então, assim, ficou a referência dos dois. Meu pai falava que era importante eu estudar, tal, trabalhar, ter meu dinheiro, ser Uhum. independente. E minha mãe falava muito de construir família. Então, para mim foi um baque muito grande, porque isso era muito forte em mim, assim, de, eu vou casar, ter meus 5 filhos e ser feliz para sempre. Uhum. Quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu vou casar. Não era o homem que eu queria mais, Uhum. mas era o pai, então, do filho, né? Aham. E aí a gente organizou o casamento. Na verdade, ele organizou mais, pra Vocês ser bem casaram sincera. só civil ou na Não, eu igreja casei na também? igreja também. E aí organizamos tudo do casamento, né? O Otávio, não, perdão, o Roberto nasceu, eu já casada. E aí tinha aquela rotina familiar. Então, assim, eu já não estava trabalhando, aí eu cuidava da casa. E assim, meu ex-marido era tão machista que ele não aceitava ter empregada. Então, assim, eu fazia todo o trabalho doméstico. Tem gente que fala assim, a Karina nunca deve ter Nunca deve lavado ter. uma louça. Aham, até hoje eu faço, né? Mas não que eu Então, tenha nesse a período, necessidade. ele bancava a casa, a estrutura do É, lar. E aí, sim. como é que foi, assim, quanto tempo você ficou com o pai do Roberto e que horas que despertou, assim, a É, vontade de separar? então, vamos lá. Eu casei naquela condição de não querer casar, Uhum, mas assim, não tinha opção. Engravidou, a opção é ter filhos. Quando eu contei uhum, para meus pais, né? Meu pai, você tem certeza que você quer casar? Meu pai ainda me deu um suporte, né? Minha mãe já não, o que os vizinhos vão falar, já preocupada aham. com o A externo, né? sociedade, Com a sociedade. Então, e eu achei que o certo era casar mesmo. Mas meu pai, assim, toda hora, né? Você tem certeza? Você tem certeza? Não, vou casar. Aí eu casei. E assim, o pai dele não era um namorado ruim. Era mais ou menos. Mas como marido ele foi. E uhum. como ex-marido foi muito pior. Te Então assim, perseguiu, fez alguma coisa? sim, não me deixava em paz, assim, ele foi me dar paz quando o Roberto cresceu e aí o Roberto podia ter discernimento das coisas, né? E o Roberto faz tratamento psicológico até hoje, né? E ele sempre fala, ai mãe, 21 anos, né? Minha psicóloga fala que às vezes eu tenho umas alergias na pele por conta do meu pai. Ah, meu pai sempre falava mal Que de é você. hormonal, né? Quando você É, sente. ele fala assim, meu pai sempre falava mal de você, você nunca falou mal do meu pai, né? E a criança sente, isso é até um conselho que eu dou. Uhum. É, mãe e pai não podem falar mal dos filhos. Assim, você pode odiar seu ex-marido, o genitor, mas assim, não fale mal, porque isso faz mal para a criança. Que é a E, alienação parental, sim, né, e amiga? quando a criança se tornar um adolescente, um adulto, ele vai ver a verdade e ele vai Uhum. se afastar do alienante. Naturalmente. O meu filho mais velho, ele quase não tem contato. Eu até insisto muito. Outro dia foi engraçado, a gente foi na igreja. Aí eu insisti pra ele ir pra igreja, tal, ele foi. Quando a gente entrou, a gente chegou um pouquinho atrasado. A bispa Sônia estava pregando, ela falou assim: "Olha, por mais que você não
não concorde com tudo que seu pai faz, com o que ele fala, como ele é. Mas ele é seu pai, você tem que honrar. Aí meu filho olhou pra minha cara. Você combinou com ela, né? Porque a Bispa Sônia é minha amiga. Você combinou com ela. Eu falei, eu juro que eu não combinei. E aí ela começou a pregar da necessidade de você se aproximar do pai ou da mãe, né? Mas assim, ela estava muito mais focada no homem naquele momento da pregação, quando a gente entrou. Então assim, eu sempre trabalhei para ele, e até hoje, né? Eu falo para ele, eu falo, filho, tem os defeitos? Tem, mas é seu pai. Aí você tem que ter uma relação razoável com ele. Você não precisa conviver, mas precisa respeitar. Mas aí A durou Bíblia quanto fala tempo o seu muito. relacionamento com ele? Eu te separei, o meu filho ia fazer 3 anos. Foi pouco tempo. E assim, eu me separei Não, do Roberto. do pai do Roberto. Eu me separei, Brenda, numa situação assim, que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava numa situação ali de depressão, em decorrência de violência psicológica. Uhum. Eu não saía de casa, eu não tinha mais amigas, porque todas as minhas amigas, segundo ele, não prestavam. Uhum. Os meus familiares não prestavam, ninguém prestava. Até minha mãe não se sentia bem na minha casa, porque ela sentia um clima de que ela não era bem-vinda por ele. Uhum. Então todo mundo foi se afastando de mim. Um dia meu pai me ligou. Ele falou assim, filha, tá todo mundo da família perguntando por que que você sumiu, por que que você não vai nas festas de aniversário, por que que você não tá com a gente mais, né? Você não liga mais pra ninguém. Inclusive eu tava sem celular, ele tinha me tirado o celular Nossa. com o pretexto de que o celular dele tinha sido roubado, né? Se Tipo, me foi, eu não empresta o sei. seu, né? Não. Porque o meu foi roubado. E aí eu fiquei sem. Nessa época eu já era formada, né? Trabalhava só no escritório de advocacia. Então, mas você trabalhava, como é que era? Porque você era do lar. Acho que 1 ano e meio, 1 ano e pouco eu fui trabalhar. Eu fiquei um bom tempo em casa. E aí depois eu fui trabalhar. E aí, assim, e trabalhar acho que me abriu os olhos. Porque eu comecei a ter contato com outras mulheres do trabalho. E às vezes relatava o que passava comigo, né? E elas ficavam assim, imagina, não, isso é violência. Você não pode deixar ele fazer isso. Porque assim, eu não tinha noção. Eu era uma criança que casou e teve filho. Né? Então eu não tinha noção da forma como ele me manipulava. Né? Então foi assim, foi muito traumático. Eu demorei muito tempo para me resgatar, me recuperar. Tanto que depois que eu separei dele, eu foquei muito no trabalho. E eu me dividia, porque assim, quando eu me separei dele, eu não tinha dinheiro para nada. Eu tinha meu trabalho. E ele como pensão, como que era? Até hoje, quando paga, é o que está fixado em sentença, que é 1,5 salário que não dá para nada. Eu mando pro Roberto mensalmente, para ele se custear entre faculdade, moradia, né, plano de saúde, todas as coisas dele em São Paulo, mercado, eu mando mais ou menos 20 mil reais por mês. E o pai dele colabora com míseros 1,5 salário quando paga. Né? Então, assim, qual a dificuldade das separações? E eu sempre aconselho amigas minhas só separarem se realmente o relacionamento for muito ruim. Uma situação de violência, né? Em especial de falta de respeito. Porque quando a gente fala de matrimônio, a gente tem que pensar muito no que está na Bíblia, né? Você tem que estar com alguém que te ame e te respeite. Né? Acima de você tem que estar Deus, mas depois de Deus, o homem tem que tratar a mulher da mesma forma. Sim. É amar a mulher como Jesus amou a igreja. Sim, concordo. Então eu sempre penso nisso, mas na época eu não tinha maturidade para pensar nisso. Eu achava assim, com qualquer um que eu casasse vai ser bom como meu pai é para minha mãe, e aí eu vou ter meus 5 lindos filhos e vou ser feliz para sempre. E não é assim. A gente tem que ter a maturidade e observar os pequenos atos, né? Esse homem faz tal coisa. Será que isso é bom? Ele faz tal coisa. Sabe? Observar muito. E eu não tinha maturidade na época. E aí, quando eu me separei, foi assim. Meu pai me ligou. E quando ele começou a falar isso, eu não tinha... Ele tava no telefone fixo, né? Porque eu não tinha celular. E ele falou, filha, a gente tá estranhando que você tá sumida. Tá todo mundo preocupado com você. Seus tios, suas tias, todo mundo. Aí eu comecei a chorar, não conseguia falar. Quando eu comecei a chorar, meu pai soltou um palavrão na hora, né? Vou te pegar agora. Aí ele passou na minha casa. Ele falou, pega uma malinha pequena, põe que você
roupa suficiente para você e pro seu filho. Uhum. E nunca mais volte. Peguei minha malinha, meu filho, e a gente foi embora. Pra casa do meu pai. E aí você teve isso te deu paz, né? Querendo ou não. Deu, porque, na verdade, assim, a princípio, me deu um alívio, mas era um sentimento de alívio e de não estou entendendo o que tá acontecendo comigo. Uhum. E meu filho... Porque te tirou daquela casinha, né? eu tava numa bolha, assim... Eu ouvia minhas colegas de trabalho comentando, o que você tá passando Uhum. é uma violência, mas eu não entendia. Eu falava assim, meu casamento tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Mas não é só um que tem que tentar dar certo. É mútuo, né? Eu acho o que todo apoio relacionamento, tem que ser mútuo. para funcionar, tem que ter muito diálogo. Muito diálogo. E com ele eu não tinha diálogo, era tudo do jeito que ele queria. Uhum. E tem que ter respeito. Sabe? Não é com tudo que a gente vai concordar com o outro. Imagina, a gente briga com os nossos irmãos, que foram criados pelos mesmos pais. Imagina com uma pessoa que foram criados por outros pais, que tiveram outras experiências de vida. Não é fácil. Não é. Mas se você tem diálogo e respeito, supera muita coisa. E para perseverar um casamento, que aí é outra coisa, precisa ter vontade. Se o casal não tem vontade, De só um tem ambos, vontade, né? de ambos. Não funciona, porque geralmente o que eu vejo em alguns relacionamentos, que a gente atende direito de família também no escritório, é a mulher se doando demais, né, fazendo de tudo. Geralmente, a gente tem exceções aí, que tem umas mulheres que estão mudando totalmente o padrão da sociedade, como ela sempre foi. Mas o que a gente vê, a mulher se doando demais e o homem vivendo a vida externa dele, porque a mulher, mesmo quando ela trabalha, ela tem que conciliar o trabalho, a casa e os filhos. Uhum. O homem, quando ele trabalha, ele acha que só tem o trabalho. Então, ele não se envolve com as outras partes, né, da família. Só quando é uma coisa que ele tem que preencher, mas não como o responsável. Uhum. Claro, cada família tem um desenho, mas eu tô falando de uma forma geral. Então, quando vem a separação, o que acaba acontecendo? O pai acaba vivendo a vida dele, como sempre viveu, mas com envolvimento menor com a família. Uhum. E às vezes eu vejo umas coisas positivas que quando o pai separa, aquele pai que nunca teve nenhuma participação, né, de acordar, dar banho, cuidar, não sei o quê, e começa a fazer também. Por conta da guarda compartilhada. Exatamente. E assim, e ele acaba se tocando. Ele fala, nossa, eu perdi minha mulher, porque foi um babaca, né? E agora eu vou perder meu filho e minha filha também. E aí No caso, o pai do Roberto, ele pediu a guarda compartilhada ou não? Menina, o pai do Roberto fez uma bagunça processual. Ele entrava com um monte de processo contra mim, inventando um monte de mentira. Toda hora pedindo guarda, mas não era o que ele queria, né? O que ele queria era uma forma de ameaça. Ele falava que ia pegar o filho e fugir pra Bahia, que eu nunca mais ia ver, ou pra algum lugar do Nordeste. E eu era uma menina, assim, eu ficava desesperada, com medo. Né? Então. Isso sim, com certeza. Foi bem traumático. Foi bem traumático. Sim. Não, é assim, é que eu não quero entrar aqui em detalhes, porque são detalhes assim que, quem sabe, é o meu pai que tá falecido hoje. Né? Mas assim, até pra minha mãe eu a poupei. Eu nunca sofri violência física. Que a violência física, aí tem um detalhe, eu já ouvi isso de uma palestrante, eu falei, ela tem razão. Sara. Meu pai, não é só isso. Quando meu pai, ele falava assim, não deixa nenhum homem te bater, não deixa nenhum homem te bater. Se eu tivesse uma relação que um homem me desse o primeiro tapa, eu ia lembrar do meu pai falando, não deixa nenhum homem te bater, eu ia largar ele. Com a violência financeira, psicológica, é diferente, porque você não percebe que você está dentro de um processo de violência. Principalmente quando o homem é manipulador. Porque ele não vai ficar só te tratando mal, ele vai te tratar bem também. Ele vai te fazer sentir culpada. E assim, eu carreguei por muitos anos a culpa. Tanto que foi difícil eu querer casar de novo. Né? E a gente repete padrões. Esse é o problema. Porque eu casei de novo. Mas assim... Mas não foi tão diferente. Ainda falando do pai do Roberto. Houve momentos em que você se sentiu julgada na carreira profissional? Ou estigmatizada por ser uma mãe solo? Sempre. E como você lidou com essas situações? Com o Roberto, o que acontecia? Eu era muito nova, então as pessoas ficavam assim olhando, tipo, ela tá carregando esse menino, é filho dela? E eu levava o Roberto para tribunal,
para É julgamento, mesmo. levava pro escritório quase todos os dias. Porque assim, não tinha babá, era eu e ele, né? E assim, meu pai às vezes ia para minha casa para me ajudar quando eu precisava fazer uma viagem. Minha mãe também, às vezes. E assim, como ele tinha escola, tudo, meus pais que se deslocavam até minha casa para ficar lá com o Otávio, com o Roberto, para conseguir desenvolver meu Trabalhar então. trabalho, né? Uhum. Mas eu acho que até hoje em dia falta muito essas políticas de apoio à mãe solo para ela conseguir estar trabalhando igual você conseguiu, E tem assim. muito preconceito. O meu segundo filho, quando eu fiquei grávida, foi no mesmo período que um amigo meu, um grande advogado também lá de São Paulo, teve filho. E aí foi engraçado, porque quando eu estava grávida, eu recebia, assim, cliente no escritório. Aí ele falou assim: como que você vai cuidar do meu processo? Aí ele olhava assim para a barriga. Aí eu Tipo, falava já assim, com né, assim, preconceito máximo. preconceito máximo. E eu trabalhei até praticamente o dia da gestação. Com 10 dias que ele estava de nascido, eu fazia alguma coisa de casa, né? Eu mudei Uhum, meu escritório para casa para conseguir ficar perto do filho, né, do Otávio, uhum. e conseguir conciliar trabalho e filho. Aí eu tinha apoio da babá, na primeira não tive babá. Não, mas então você já mudou pro Otávio. Aí no Não, Otávio. porque eu Mas eu quero tô fazendo um saber. comparativo, sabe por Ah, quê? Porque assim, quando eu fiquei grávida, as pessoas discriminavam. aham. E aí outro dia tava tendo um congresso não sei aonde, aí uma amiga minha falou assim: ai, então a gente queria te convidar para dar palestra, mas como você teve filho agora, a gente ficou sem graça de te chamar, não sei o que, não Se vamos, não acontecer te algum. chamamos, tal, mas se você quiser mesmo, não sei o quê. Eu falei, não, obrigada. Mas aí eu fiquei pensando, pensei, como assim? Primeiro assim, a pessoa tem que fazer o convite. E se Exatamente. eu falar, olha, eu tô num momento muito maternal, não quero agora, ok. Agora eu vi falar que não me convidou porque eu tava com um filho pequeno. E aí esse meu amigo que teve filho na mesma época, ele tava assim, viajando o Brasil inteiro, foi fazer mestrado na Espanha, com o filho dele com 10 dias de nascido, alguma coisa assim, um Com a mês, sei lá. mãe. Que ficou com a mãe. E Uhum. o pessoal assim, nossa, que máximo, ele vai fazer lá o mestrado dele na Espanha, vai ficar lá 6 meses. Imagine se eu tivesse, né, um filho de um mês, 10 dias, sei lá quanto tempo. Vou fazer mestrado na Espanha. Ia ser um choque, né? Todo mundo ia falar, nossa, que mãe péssima, que horror. Então, o que que eu acho? Essa questão do filho, o filho é muito mais da mãe do que do pai. Uhum. Porque a sociedade impõe, porque a nossa natureza faz com que a gente queira Naturalmente. proteger os nossos filhos. E no começo, quando eu era mais nova, eu achava um pouco injusto, né? Eu falava assim, né? Mas como assim? Né, Por que que o Por meu que que, colega por tá que que fazendo eu isso e aí eu sou obrigada Hoje a... não, eu acho que assim, é da natureza da mulher, é da sociedade. Agora, uma coisa que no meu caso pesou, porque eu não fiquei só responsável pela escola, lição de casa, médico, e tudo mais que vem em decorrência, né, de cuidados e bons cuidados com o filho. Mas fiquei responsável também pela parte financeira. Uhum. Então, assim, eu não podia escolher trabalhar menos. Eu era obrigada a trabalhar cada vez mais para proporcionar uma qualidade de vida maravilhosa para meus filhos. E Uhum. meu filho mais velho, uma vez ele falou, mamãe, quando eu era pequena, eu ficava chateado que você tinha que trabalhar, porque eu queria que você não trabalhasse. Uhum. E depois eu fui entender que, graças ao seu trabalho, hoje eu tenho uma boa faculdade, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa condição. Ou seja, no final das contas eles entendem, né, a Entendem. falta que a gente faz naquele momento. Mas a gente tem que equilibrar. Hoje, com o Otávio, eu raramente trabalho de manhã, eu fico em casa, tenho um Uhum. telefone, quando o cliente toca, né, ele chama. Mas eu tento equilibrar porque ele só estuda à tarde. Então eu Eu também faço tento. isso com o Joaquim. É bom, né? É bom para eles, né? É. E me conta, assim, voltando um pouco, como que foi seu encontro com o pai do Otávio? Porque você ficou muito tempo sozinha, né, até você encontrar o pai do Otávio novamente e se casar, não é isso? Eu fiquei, acho que uns 8 anos. Até tive namorados nesse meio, mas assim, namoros. Aleatórios. Acho que eu tive uns 2 namorados. Um durou 1 ano e pouco, o outro menos.
E aí eu conheci o pai do Otávio e eu acho que eu tava numa. Sabe quando você tá num momento assim, eu quero casar de novo? E o Roberto tinha quantos anos nessa época? O Roberto já tava com uns 13 anos, eu já tinha. é, já era conhecida no Brasil todo, dava palestras, tinha livros publicados, né? No primeiro casamento, não, era uma estudante Uhum. sem eira nem beira, né? Mais focada e determinada. Focada e determinada, né? Mas isso desde criancinha eu sempre quis ser a melhor, né? Uhum. E eu sempre concorri comigo mesma, assim. Eu nunca fiquei olhando, fulana tá melhor, fulano tá melhor. Não, sou eu comigo mesma. O que eu acho bom que nos dá paz, né? Não é Seus legal ficar próprios olhando pros desafios outros. internos. É. E aí eu conheci ele no momento que eu tava muito focada em conhecer alguém, porque eu tava há muito tempo sozinha, até tinha tido namorados, mas assim, nada que foi muito adiante. E aí, quando eu conheci ele, ele tava com a mesma disposição, né? Eu falei, E ele ótimo. tem mais ou menos sua idade? Tem, ele é um ano mais novo, acho, agora não lembro. Só que profissionalmente, ele tava em tese estudando para concurso. Quando eu conheci ele, ele falou, tô estudando para concurso, tô quase passando. Aí, quando eu fui conhecendo, eu vi que ele nem estudando tava, né? E, enfim. E aí foi muito rápido, porque eu conheci ele, a gente começou a namorar E você no acha dia que ele, seguinte. como você já estava em ascensão, você acha que pode ter tido, sei lá, um interesse da parte dele em se aproximar de você? Difícil julgar, né, o sentimento dos outros. Mas assim, eu na época estava disposta a dar o suporte que ele precisasse até passar para o concurso público. Uhum. Só que no momento que ele veio morar na minha casa, que ele era do Rio, veio morar em São Paulo, aí foi morar na minha casa, ele desistiu da ideia do concurso, Se né? acomodou. E assim, eu acho que assim, aí eu vou falar do meu sentimento, né? Eu acabei me separando por isso, por falta de admiração. Eu não Ah. era o homem que eu queria ter do meu Na lado, porque eu verdade, queria ter você um era homem. o homem do lar, né? Virou o homem do lar. Hoje eu entendi isso, viu, Brenda? Porque eu achava que não tinha problema nenhum a mulher bancar. Uhum. E eu acho que tem, porque isso tira a masculinidade do homem É. e gera uma E tira masculinidade na também a mulher. ambição do homem, amiga. Tira. Então, assim, eu tenho amigas que falam, não, porque eu pago conta, porque eu pago isso. Aí eu falo, nossa, elas precisam amadurecer. E eu amadureci muito, Brenda, muito mesmo, indo para a igreja, por incrível que pareça. Que a igreja ensina coisas que são óbvias hoje para mim, mas na Uhum. época não era. Né? O homem, ele tem que prover e proteger. Quando a mulher passa a prover, ela está ocupando um espaço do homem. Não que ela Exatamente. não possa contribuir, pode. Mas quando ela é a principal responsável, ela tira a masculinidade dele e ela toma o papel de homem. Uhum. E isso gera um desequilíbrio no relacionamento. Quando eu fui fazer E terapia, e a falta de admiração, para mim, é o não, fator admiração é principal. mais que amor, É, porque é o que mantém o amor em pé. exatamente. Amor, você pode falar assim, que a gente confunde amor com paixão, Uhum. né? Então, assim, no começo o que que é? Paixão. É fogo de palha. E a paixão, ela vai embora muito rápido, né? Se você não tem a admiração. Uhum. Porque quando você conhece é fácil admirar, porque você não vê defeito nenhum. Só que para manter a admiração, a pessoa tem que ser realmente bacana. Uhum. Aí quando você fala assim, nossa, esse cara tem qualidades, essa pessoa sabe de coisas que eu não sei, ela conhece países que eu não conheço, ela tem interesses que eu nunca tive. Quando você tá com uma pessoa que ela desperta novidades na sua vida, você vai Criando cada admiração por vez outras. mais tendo admiração e isso se transforma em amor. Uhum. E aqui a gente não está falando não de admiração no caso de sucesso profissional. Porque ele pode, por exemplo, ter te conquistado em outros quesitos. Por exemplo, nossa, ele viajou o mundo inteiro, ele está me ensinando tantas coisas que eu fico encantada, né? Mas não, neste caso, não tinha admiração em nenhum aspecto. É porque não tinha nenhuma novidade. Assim como ele morava numa cidade pequena, nunca tinha viajado na vida, eh, assim, né, Não, uma profissionalmente, curiosidade nada. minha que não precisa ser exposta. Mas por que você se interessou por ele? Não, uma própria curiosidade. Não, não é porque eu tô aqui. Aí, por quê? Aí é um outro ponto. Hum.
Eu acho que eu estava muito carente na época. Eu estava numa fase ruim da vida. E quando Emocional. emocional. E eu acho que quando a gente está numa fase assim de desequilíbrio, a gente não tá se sentindo bem consigo, você acaba aceitando algo, né, que não é aquilo. E no começo, eu achava ele interessante, né? No começo ele parecia interessante. Mas assim, em questão de meses, ele ficou desinteressante. Mas teve alguma traição? Aconteceu alguma Então, coisa? aí o que teve? Que aí, assim, foi quando, de fato, aquilo morreu pra mim e eu empurrei o casamento. Quando a gente já estava morando juntos, e aí eu queria ter um filho, ele queria ter um filho e tal, vamos ter um filho. Aí, logo em seguida, eu engravidei, assim, eu brinco que eu falo, nossa, eu nunca vi ninguém tão Muito fértil. fértil. Não, encostou do meu lado, eu já É. engravido, né? E aí, o que aconteceu? Atualmente você se previne? Com certeza. Tio que Atualmente. não tem, né? Problema Aham. nenhum. Você não quer mais filhos. Acabou pelo Não, já Otávio. tenho 2 e tá ótimo. Os 2 são maravilhosos, assim. Sabe quando... Que nem o seu filho, que é um É. menino super gentil, educado. Então, assim, não, né? Acho que hoje não. Sim. E aí, quando eu já tava grávida, teve um dia que ele tinha ido pra academia e eu acordei mais tarde, aí eu precisava mandar um e-mail. E meu computador não tava em casa. Aí eu peguei o notebook dele, abri o e-mail. No que eu abri, tinha um e-mail da contadora que eu contratava os serviços dela pro escritório, que era uma amiga dele de faculdade, que ele tinha indicado pra ser minha contadora. Ele tava tendo um caso com ela. Então, assim, Gente. eu me senti mal pra caramba, porque Duplamente além do traída. caso, eu pagava Pagava a a mulher. amante. Meu Deus, amiga. Aí eu entrei no Facebook dele, aí tinham inúmeras mensagens assim, eu tenho guardado essas mensagens até hoje, né? Deus me livre, apaga isso. Não, é que a gente tava com processo judicial, eu tive que guardar um monte de coisa, porque eu falei, vai que precisa, né? E aí a mensagem, assim, que ele mandava pras mulheres, eu mudei pra São Paulo sozinho, e eu não tenho ninguém aqui, e eu tô precisando fazer novas amizades, conhecer pessoas, não sei o quê. Ele abordava as mulheres assim, as mulheres paulistas, né, que estavam próximo ali da minha residência. E aí depois trocando nudes, um monte de Mas coisa. nisso ele trabalhava no seu escritório ou ele trabalhava em outro escritório de No advocacia? meu. Então ele ainda por cima era seu próprio funcionário. Não, meu pai queria me matar. Ah. Meu pai queria me matar, você não tem ideia. E você ficou quanto tempo com ele? Otávio, eu tinha menos de 3 anos quando eu me separei. Mas foi assim, logo antes do Otávio nascer, pra mim, assim, já tinha praticamente acabado. Porque perde a admiração pela pessoa. Você fala assim, eu tô aqui fazendo tudo pra construir um relacionamento bacana, né? A gente acabou de começar e o cara faz isso. E assim, eu queria entender, assim, como que você, passado assim, por 2 decepções seguidas, parecidas, como que você conseguiu se sentir mãe, se sentir bela, se sentir, né, assim... Fácil, né? Bela é facílimo, mas assim, como você conseguiu brincadeira. continuar trabalhando com tanta garra, né? Como é que foi esse No processo? primeiro divórcio, eu saí bem destruída, assim. Aham. Eu traumatizada, eu tava com depressão. E aí eu conheci um rapaz no cursinho, né? No cursinho, não conheci ele no cursinho, ele era só amigo. E conversava com ele e tal, ele era aluno também. Conversava com ele, mas ele era amigo. Quando eu disse que tinha me separado, né, que aí eu contei pra todo mundo da turma, e isso foi depois de ter terminado o cursinho. Passado alguns meses, ele entrou em contato comigo. Aí ele falou assim, vamos tomar um sorvete? Aquela coisa de amigo, assim, vamos. E aí ele falou que tinha interesse em mim, e eu, assim, super tímida, com medo, né? E aí eu acabei namorando com ele. Mas assim, foi tão traumatizante o meu casamento que, assim, depois de 6, 7 meses que eu tava separada, que eu fui, né, dar um primeiro beijo.
E para ter relação demorou 1 ano, assim, sabe? Porque eu realmente estava muito machucada. Traumatizada No mesmo. segundo, eu já tinha essa experiência de dor. Então, É isso assim, que eu eu falei. queria separar, né? Eu que separei, porque eu falei, não tá agregando nada pra mim, não tá legal, né? Ele que ficou mais nessa coisa de sofrimento, ligava para meus amigos, dizendo que a vida dele tinha acabado, que estava tudo uma Que vai se droga. matar, né? Porque Eu não sei se ele normalmente falava eles que se falam matar, isso. porque eu não ficava perguntando, mas todo mundo assim: "Ai, a gente tá morrendo de dó. Nossa, coitado, tá sofrendo". Eu falei: "Agora, né, agora". Porque durante não fez bonitinho, né, foi trair, foi enfim, eh, então isso foi um sofrimento muito grande pra mim, quando eu descobri, mas como eu tinha vivenciado uma outra dor diferente, eu meio que levei o casamento, porque assim: "Ah, tô com filho, eu não Uhum, quero ser mãe de novo sozinha". Eu uhum, tinha isso muito na cabeça. Falei: "Vou tentar ver se eu esqueço o que ele fez pra levar esse relacionamento adiante e eventualmente ter até mais outro filho". Só que aí, o que que eu entendi? Traição, você perdoa, até porque nós devemos perdoar todos os nossos inimigos, né, e as pessoas que nos machucam, mas a gente não esquece. Eu entendi que eu não mas o consigo perdão esquecer não traição. é esquecer? Não. Perdoar é você não sentir raiva da pessoa. É você falar: "Ok, ela errou no momento de fraqueza, passou". Uhum, Então, assim, eu não sentia raiva dele porque ele me traiu. Num momento, sim, depois essa raiva passou. aham, Então, assim, eu perdoei num dado momento, mas eu não esquecia, porque pra mim parecia um fantasma. Sabe uhum. quando Te você tá com um atormentando homem, aí mesmo. você É, você você sempre imagina ele lembra. com outras, aí você apresenta alguém pra ele, ele fala: "Ah, ele vai me trair com essa". É, Você começa a ficar meio paranoica, então você não esquece, porque você não confia, porque você uhum, assim, quando a pessoa te trai, e de qualquer forma, em amizade, em profissional, é uhum, um funcionário, um sócio, quando a pessoa te trai, você sabe quem a pessoa é e do que ela é capaz. uhum, Então, assim, você pode nem guardar nada de ruim no seu peito, que isso é maravilhoso, você não ter rancor. uhum. Mas você não esquece do que ela é capaz. E você acha que a qualquer momento ela pode fazer aquilo de novo. Eh, atualmente, como é a relação dos seus filhos com os pais? E o Roberto, como que ele expressa? Você falou que ele faz tratamento psicológico até hoje, mas assim, ele, por exemplo, já foi chamado na escola, eu própria fui chamada na escola pela ausência do pai do meu filho. Então, assim, falando que ele estava agressivo. Sim. Então, assim, eu queria saber, assim, você passou por isso também? Não, e o pior é quando eles falam que a culpa é da mãe, né? É, óbvio, sempre. Sempre. Enfim, do Roberto, ele não, eu nunca fui questionada de agressividade na escola, mas assim, ele já chegou a ter um rendimento menor, né? Então, assim, algumas coisas assim que eu tive que ficar mais em cima. Hoje a relação dele é direto com o pai, né? Do Otávio também, ele fala com o pai direto, não, Uhum. né? Não, Não interfere. não interfere em nada, ele liga pro pai a hora que quer, fala com o pai a hora que quer. E se o pai quiser ver você também? É, o agora o Roberto ele fala, né, ele tem uma certa dificuldade de algumas coisas que ele trata em terapia, porque pra mim como mãe é até difícil, Uhum. eh, falar com ele o que ele tem que fazer, o que que ele não tem, né. Eu acho que é uma coisa muito dele. É. Eu entrei contra o pai do meu filho, agora na justiça, depois de 10 anos. E nem foi revisando pensão, não, tá? Foi porque ele não vê o filho. Abandono de menor total. Ele simplesmente. Ele não vê o Joaquim, deve ter 4 anos. E a partir do momento que eu entrei contra ele na justiça, pedindo, óbvio, também revisão de pensão, que nunca fui, teve, nem nada disso, mas principalmente visitas pessoais. E porque eu estava sentindo muita. Eu vi, quando a escola me chamou, eu falei, eu, como mãe, preciso fazer alguma coisa. Porque pelo menos a minha parte eu vou ter feito, e aí no futuro o Joaquim vai perceber que eu fiz a minha parte. Ele pode achar ruim nesse momento, mas foi pro bem dele, porque ele tem um amor platônico pelo pai, ele que quer saber do pai. Mas assim, como eu tô bem nesse início, eu achei um ponto muito positivo, porque para uma pessoa que não vê o filho há 4 anos e raramente ligava, quando eu falo raramente, amiga, é tipo 3 vezes no ano.
Após Nossa. acontecer essa intimação, ele tá ligando pro Joaquim todos os dias. Só de estar acontecendo isso, eu tô tão feliz. Mas, assim, eu falo nisso, assim, o que você pensa quanto ao judiciário em relação a esse processo? Eles vão obrigar, porque umas mães falam, nossa, você é louca de obrigar o pai do seu filho ver ele não vai tratar ele mal. O que você pensa sobre isso? Porque eu tô obrigando, eu peço obrigatoriedade em ver o filho, Eu pelo acho que menos você 2 tá vezes no certa. ano. Eu acho que você tá certa. E o Joaquim tá numa idade, tá com 10, né? 10. Que assim, se o pai tratar ele mal, machucar, bater, qualquer Ele coisa, ele vai conta, te né? contar, né? Então, assim, não é porque ele não tem contato há 4 anos que você pode ter alguma preocupação em relação a isso. Então, bobagem isso, eu acho que você tá fazendo certinho. É importante a figura paterna, né? A gente não pode pensar o contrário. É importante que o pai esteja perto, que tenha essa presença de ligar, né? Uma vez por dia, pelo menos. Não, ontem Visitar ele o teve a filho. audácia, que eu adorei, de falar pro Joaquim que ia fazer o trabalho com ele online, para Que ele ligar ótimo! para trabalho escolar. Eu falei, nossa, E o Joaquim deve estar super feliz. super Porque feliz. assim, os meninos, eles têm uma fase da vida deles, eu falo muito pelo Roberto, que o pai é o herói, né? Não importa que a gente carregue o piano, que a gente faça tudo que tem que fazer, mas eles julgam o pai, né, como o herói. Então, qualquer coisa que o pai faz é maravilhoso. A mãe se desdobra. O Roberto fala isso muito pra mim hoje. Agora que eu vejo que você fazia tudo isso, não sei o quê. Mas eu fiquei por muito tempo, assim, às vezes eu ia para um quarto e chorava. Eu falo, nossa, ele não tá vendo, né? Eu faço milhões de coisas pra eles. Mas os 2 pediram guarda compartilhada. Não, meu segundo. Não, os 2 chegaram a pedir guarda unilateral pra ele só. Ah, O meu primeiro, quando ele pediu isso, ele fez, porque uma vez eu falei pra ele que eu jamais viveria sem meu filho e que se um dia ele tivesse a guarda, eu voltava pra ele. Que eu preferia morar com ele do que ficar longe do meu filho. E o meu segundo fez a mesma coisa. E ele sabia que eu ia fazer a mesma coisa. Assim, acho que com o segundo não ia voltar, não, porque eu chego. Mas é que é muito difícil ficar longe do filho, né? Mas assim, hoje eu tô mais amadurecida. Mas no primeiro, nossa, eu não ia pensar 2 vezes. Eu ia odiar ficar lá com o marido, mas eu não ia deixar meu filho longe. Porque é tão importante a gente participar da educação, participar de com tudo, certeza. né? E assim, eles recebem pensões irrisórias, né, dos pais. E como que você lidar com isso? Assim, quais são os seus desafios diários? Você tem alguma crítica em relação ao judiciário sobre essa situação? Eu acho que o Porque fica tudo judiciário. muito para você, né? E eu não sei se é culpa do judiciário ou culpa de uma dificuldade de se fazer prova, né? Muitos homens, eu não tô falando nem de mim, mas tô falando No geral. no geral, eles escondem patrimônio, eles inventam que ganham pouco. Então, assim, fica muito, muito difícil a gente conseguir provar que ele tem condições de pagar metade das despesas. E o que eu vejo que seria justo, assim, numa separação? Ó, a gente tem um filho, se morar na mesma cidade, participe das coisas do dia a dia. Um leva pra escola, outro busca. Dorme só numa casa para não gerar aquela bagunça na rotina da criança, né? Que entendo eu que por um bom tempo tem que ser a casa da mãe. Quando eu ficar adolescente, acho que tudo bem de ir pra casa do pai, né? Mas nessa fase de pequeno, a referência materna é muito importante, né? Principalmente nesses cuidados de pôr pra dormir e tal. Sim, sim. Mas assim, se o pai puder participar com esse dia a dia de levar na escola, participar das coisas, das atividades dele. E também a questão patrimonial, que eu acho que, gasta X, é metade do X para cada um. E pronto. Então, o que acontece é que alguns homens, por vingança, eles querem não contribuir. Né? Tem até memes que Às falam vezes assim, até pela né? nossa rejeição, né? Não, e tem alguns memes que falam assim, eu pago uma pensão de R$100 e minha mulher está gastando com o amante dela esses R$100, né? Tem até uns mesmo, memes assim. E é isso que a gente vê na prática. Então, pela dificuldade de se provar o patrimônio do homem, que ele esconde desde, assim, muito, né? Eles têm essa habilidade, a gente já não. Vai fazendo despesa, vai dando tudo pro filho.
e acaba não se tocando das coisas. Então, por essa habilidade deles, na hora de fixar a pensão, a justiça fica amarrada e fixa essas pensões irrisórias, É. né? E às vezes a gente vê casos de homens que são milionários e a justiça fixa também um valor que é desproporcional ao patrimônio da família. Eu falo da família por quê? Porque quando aquela criança morava com pai e mãe, ele tinha um padrão elevadíssimo. Alto, E aí ele vai morar com a mãe com um padrão, né, mediano Pra baixo. para baixo, e isso vai ficando ruim para a criança. Então eu acho que assim, o pai que não pensa nisso, no bem-estar do filho, é uma pessoa egoísta. Com certeza. E assim, você nessa situação, que recursos ou redes de apoio que foram mais úteis para você ao longo dessa jornada? Pai e mãe, eu acho que é o principal. Né? Os Eu avós. sempre tive apoio dos meus pais, sempre. Com os 2 filhos. Minha mãe, excepcional com isso. Meu pai era aquele paizão. E os avós paternos? Nunca tive muita. Eles não. Tanto Nunca do tiveram nem primeiro. convivência. Nunca tiveram convivência Meu e também participação. Sempre, assim, sempre foi meu pai e minha mãe presentes. Até nos meus casamentos, final de semana, na casa dos meus pais, era tudo muito meus pais, né? Eu também sou desse jeito. Meus pais são Meus pais totalmente sempre meu foram apoio. muito presentes, sempre me ajudaram muito. E aqui em Brasília, diferente de São Paulo, é muito mais fácil ter rede de apoio, né? Aqui você fica próximas de mães das escolas com mais facilidade. E como aqui é tudo, assim, é longe, mas perto pela... né, você pega um carro, em 10 minutos você tá... Então, assim, sempre tem uma mãe... vou levar as crianças em tal lugar. Aí Posso junta lá levar 5 junto? crianças, aí leva. Deixa seus filhos na minha casa. Então, assim, minha casa tá sempre cheia de criança. Que às vezes tem uma mãe, chega em férias, tem uma amiga minha que é promotora, ela tinha que trabalhar todos os dias, eu já não, né? Então eu falava assim, não, deixa sua filha na minha casa e vai lá trabalhar. Então, assim, aqui em Brasília tem muito isso, de ter uma rede de apoio entre rede as de amigas. apoio entre as amigas. Em São Paulo eu nunca tive isso, era só meu pai e minha mãe mesmo. Certo. E assim, como que você consegue equilibrar uma agenda tão cheia de viagens de trabalho, cuidar da sua própria saúde, beleza, né? Maravilhosa, bem-estar, e ao mesmo tempo estar tão presente assim com seus filhos? Porque eu convivo com você, eu te acho tão presente com o Otávio, você sempre indo em zoológico, você deixa de fazer programações que poderiam ser para você estar se divertindo, para poder fazer pelo Otávio. Eu vejo muito isso em você. Então, assim, e eu falo, meu Deus, como que a Karina consegue fazer tudo ao mesmo tempo? A gente tem que administrar, né? Que nem viagens. Hoje eu viajo muito, muito pouco e por opção. Porque eu cheguei num patamar da carreira e às vezes assim, o que vai agregar eu ir dar uma palestra não sei aonde? O que vai agregar eu pegar um cliente tão longe, né? E assim, hoje eu atendo o Brasil todo, mas os clientes vão até mim. E também tem, hoje a questão do online facilita muito também, online né? facilita. Então, assim, a viagem são poucas. Dia a dia, né? Vamos lá. Cuidar de mim é uma dificuldade, porque eu sempre me deixo em último lugar. Então, cuidar da saúde. Tem um monte de médico para ir, eu nunca vou, mas o Otávio tá em dia, né? Cuidar dos estéticos. Assim, quando eu decido fazer, faço tudo de uma vez, porque eu não vou ter outro tempo. Né? Às vezes não dá tempo de fazer a unha, não dá tempo de fazer o cabelo, é sempre aquela loucura. Mas eu tento administrar da seguinte forma. À tarde é o horário de reuniões. Então, todas as reuniões que eu tenho com o cliente, a não ser assim, ele tá indo embora e precisa que atenda de manhã. É à tarde. De manhã eu já fico com ele, acompanho a lição de casa. Eu tenho uma moça lá em casa que me ajuda muito, né? E assim... É fácil, não é? Eu tenho namorado também, então assim, tem que dar atenção pro namorado. O bom é que o namorado é médico, então ele também é bem ocupado. Então a gente consegue administrar as nossas vidas em comum e nossas vidas separadas de uma forma que não cria uma ausência nem para ele nem para mim. Mas assim, eu tento administrar de uma forma que eu consiga dar um suporte bom para ele. Que nem tem 2 dias da semana que a gente vai para academia juntos. Então eu consigo fazer minha atividade física. Ele faz a natação e o judô dele, enquanto isso eu tô fazendo as minhas aulas. Joaquim. Então, assim, tudo é questão de organizar a rotina. Né? Não é assim, é difícil. É difícil. Se você pensar em inúmeras coisas que você tem que fazer, é impossível. Mas você tem que aprender a falar não e escolher o que é bom. Por exemplo, tem uma reunião com fulano de tal. O que vai me agregar? Nada? Não vou.
peço para alguém marcar, atender, ou falo por telefone rapidinho, porque a minha agenda é muito limitada, porque eu preciso conciliar aí minha vida pessoal. E fim de semana eu não trabalho nem a pau. Porque há um tempo atrás eu fazia isso, antes de ter o Uhum. Otávio, né? Era trabalho qualquer horário. E aí eu decidi, fim de semana eu não trabalho. Fim de semana é o dia de namorar, é o dia de cuidar dos filhos. O Roberto Namorar, me né? liga muito, o Roberto me liga à noite, quando ele não tem aula à noite, ou me liga no meio da tarde. E assim, nasceu uma espinha, ele tá me Uhum. ligando. Não, ele tá belíssimo, eu achei. E super responsável. O Roberto é muito maduro, né? Então, assim, até as dificuldades, quando a gente tava Então, falando assim, essa era meu até a pai pergunta que eu iria faliu, fazer, assim. foi ruim. Não, me tornou uma pessoa mais madura mais cedo, né? E o Roberto também, ele é super maduro graças a essas dificuldades. Eu vejo o Joaquim muito independente, né? E aí todo mundo fica um pouco impressionado. Então, assim, mas eu acho que é o ponto positivo, né? De ser filho de uma mãe solo. Porque, por conta da situação, do meio que ele vive, ele é obrigado a ser Se mais organizar, independente, a sim. se organizar, a ter. Então, que era essa pergunta, né, que eu ia fazer para você. O que você acha que os seus filhos acham de você ser mãe solteira, mãe solo, né? Olha, eu acho que eles nem. Eu separei, eles eram tão pequenininhos que É, eles não. nem se lembram, Não, né? não imaginam como que poderia ser diferente. E eu acho que o mais importante é a gente ter esse momento de qualidade com eles. Tem Uhum, mãe que não tem esse privilégio que a gente tem de passar a manhã em casa e tem que trabalhar das uhum, 9 às 18. Só que se ela chegar em casa e for uma mãe presente, né, der um carinho, né, dar lá uhum, um beijinho antes de dormir, né, põe para tomar uhum, banho, janta junto na mesa, uhum, conversando, é uma qualidade de vida que a criança vai levar isso para sempre. com certeza. Ele não vai lembrar o quanto, ele vai lembrar o como. Os momentos marcantes, né? É, Os momentos de qualidade. sim, Concordo. Eu vejo isso até por mim mesmo, assim, em relação aos meus pais. Eu lembro, assim, momentos marcantes, né? Que são esse tempo de é. qualidade. Com certeza. Agora, Karina, em 2 palavras, qual o seu maior orgulho e tristeza ao olhar para a relação que construiu com seus filhos como mãe solo? Olha, eu acho que o orgulho é ver que meus filhos são pessoas fortes e resilientes. Eu acho que as dificuldades que têm, obviamente, porque seria muito mais fácil para mim e para eles se estivéssemos numa relação padrão, Uhum, né, pai, mãe e filhos numa mesma casa, de um mesmo pai, seria muito mais fácil para todo mundo. Agora, triste fica muito difícil dizer, assim, porque acho que a única coisa que me entristece não é nem tanto em relação ao Otávio, porque ele é pequenininho e para ele tudo é festa. uhum. Mas eu fico muito triste quando eu vejo o Roberto com alguns dilemas em relação ao pai, né? Porque eu não sei a que ponto que isso vai, de algum jeito, prejudicar ele no De futuro. ser, né, como um adulto, né? É, é Sim, mais com quanto a certeza. isso. E o que que você diria para mulheres que estão enfrentando situações similares às suas? Bom, primeiro tem que ser muito racional, né? E assim, a gente, assim, é muito difícil segurar nossa parte emotiva. Quando eu estava com disputa judicial de guarda, era óbvio que eu não ia perder guarda, né? Assim, não tem a menor condição. Mas cada ataque, cada mentira, cada situação que era falada, né? Porque ali eu sofri um lawfare, né? E aquilo me machucou muito. Então, cada vez que vinha uma agressão, eu ficava assim desestruturada. Tanto que meu psicólogo falava assim, Karina, você vem aqui para resolver problema só com o seu ex-marido, porque você tem a vida toda estruturada e equilibrada. Uhum, Né? Então, acabar com esse processo para mim foi muito importante. E quando eu vejo mulheres passando, o que eu tenho a falar para elas? Que a gente tem que manter a frieza e a racionalidade. uhum, Porque assim, uma coisa é eu ver um problema seu, de uma terceira pessoa, eu vou falar nunca, isso aí vai acontecer isso, porque a gente age de forma natural, racional. Quando é com a gente dá uma né, uma balançada. balançada, fica É, preocupada, porque até porque os nossos bens mais preciosos são os nossos filhos.
E o que eu aconselharia é isso. Se estruture para você manter a racionalidade. A racionalidade na hora de responder uma pergunta em relação ao filho com o pai. Não dá para ter uma relação boa se o cara não é compreensivo, se não é um cara generoso, bacana, se não é um cara responsável e maduro. Então, assim, fica muito difícil, porque senão fica aquela briga Uhum. de criança. E então, assim, o primeiro ponto é isso, a racionalidade. Segundo, foca nas crianças. Foca em ter esse tempo de qualidade, mesmo que ele seja curto. Uhum. E cuide de você, né? Se a gente não cuidar pra gente Se a estar gente não estiver forte, bem, a gente não não tem consegue. condição de cuidar dos filhos. Com E certeza. fazer o que você fez, brigar na justiça sim, por conta de um pai ausente, exigir que ele participe mais da Uhum. paternidade, brigar por pensão sim. As mulheres às vezes ficam com vergonha de pedir pensão. Mas assim, é dever do homem, eles deveriam Ah, no mínimo pagar metade das despesas dos filhos. Eu digo no mínimo porque geralmente as mulheres ganham menos do que eles. sim. Então, honrados são os homens que chegam e assumem a responsabilidade. Esse é meu filho. Eu dei um padrão de vida dele para ele bom enquanto estive casado ou quando planejei ter um filho. Então, eu vou pagar as despesas dele e a mãe paga com o que ela puder, até porque, você sabe bem, a gente tem inúmeras despesas. É toda hora, mãe, quero tal coisa. Mãe, tem um Uhum. passeio assim. Mãe, tem a festinha. O que eu compro de presente de aniversário, É. que toda hora tem festinha de aniversário, aí se desloca, né, gasta gasolina ou gasta Uber. É. Então, assim, são várias despesas de quem tem, que a pessoa que fica mais tempo com o filho tem, que isso não sai, né? Não O tem como homem a não gente faz a provar, conta e né? não tem nem É. como provar. Você vai lá falar, gastei Uber para levar meu filho. Não tem, É. Uhum. né? E quando tem um homem que ele percebe que aquilo ele faz para o filho, né? Mas alguns falam assim, eu não vou ajudar porque aí eu empobreço ela e ela não vai ficar bem. Porque se eu deixar ela bem financeiramente, ela vai gastar com outro. Tem esses pensamentos mesmo. É Cara, é impressionante. impressionante. Ai, Karina, eu tenho certeza que Deus reserva coisas maravilhosas para vocês, tanto para o Otávio, quanto para o Roberto, para o seu futuro marido aí. Nossa. E eu sou sua fã, sempre fui, você sabe, eu te admiro como mulher, como mãe, como profissional. E eu estou muito honrada, muito feliz de você ter aceitado participar desse primeiro workshop aqui comigo, falando sobre a parentalidade solo, né? E assim, eu fico, o que mais eu fico feliz em demonstrar aqui para as pessoas que estão tendo o privilégio de assistir é porque várias pessoas pensam assim, não, a Karina deve ter tido um pai rico ou um marido poderoso para ter alcançado o sucesso que você tem. Mas não, você contou aqui uma história de realmente muita garra, muita fibra, de realmente uma pessoa que admirável, amiga. Parabéns. Eu sou muito orgulhosa de ser sua amiga. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que todos se sintam inspirados e tocados por essa jornada, assim como eu me senti ao conhecê-la. E eu queria desejar a todos um feliz Dia das Mães. Que este Dia das Mães seja uma oportunidade para celebrar e homenagear todas as mães ao redor do mundo. Agradeço a você, Karina, e a todos que tiveram o prazer de nos acompanhar. Feliz Dia das Mães. Queria desejar um ótimo Dia das Mães para todas as mães que estão nos ouvindo e esperar que, assim, o meu relato, claro que foi um relato muito breve, né? A gente não se aprofundou em muita coisa, mas eu acho que que ele sirva como Inspiração uma mesmo. inspiração e um alerta para os homens, para que eles exerçam a masculinidade deles, que eles sejam responsáveis, né, com os seus filhos e que Afetivamente também. afetivamente e que as mães aprendam também ali a dar o espaço de homem, não só como de pai, mas como de homem, de marido, De provedor. para que as famílias possam crescer de forma estruturada. Então é esse o meu desejo, que aqui a minha história não sirva apenas para as pessoas falarem assim, nossa, realmente ela conseguiu, né? E com todos esses perrengues, com todas essas dificuldades, não achava que a Karina tivesse tido tantos problemas assim. Mas que isso seja mais para inspirar para mulheres jovens que passam por problemas similares ou que não passam, né? Pra ver Que a elas falam garra, todo, né? é possível, é possível.
Imagina ter uma estrutura de né, um pai rico, ter uma estrutura de um marido que apoia, que Uhum, provê, a mulher vai muito mais longe, né? Então, uhum, é pegar esse exemplo que é possível até com dificuldades. Então, é esse o recado uhum. que eu dou. Agradeço a todos vocês por ter acompanhado né, o nosso longo podcast. E até a próxima. Belíssimos e belíssimas, queria convidar vocês. Toda semana eu vou estar fazendo uma entrevista com diferentes personalidades da mídia, tão quanto importantes como a nossa querida Karina Cufa, e sempre abordando temas e assuntos diferenciados. Eu gostaria muito de convidá-los a participar aqui do Heróis Sem Capa, né? Que, como a gente viu aqui com a Karina, que ela mostrou a verdadeira heroína que ela é, sem capa.